Olá, Paróquia São João Batista. Alegria estar aqui com vocês novamente e com todos que, mesmo não fazendo parte da nossa paróquia, têm acompanhado o nosso projeto Cultivando a Fé. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último vídeo, onde nós tratávamos e entendíamos a constituição, a construção histórica da Santa Missa e do rito que a compõe. E hoje nós queremos entender de modo mais direto a missa parte por parte. Então, vamos lembrar de modo já geral o que a gente falou no outro vídeo. A introdução ao Missal Romano nos diz que a missa é composta de duas partes fundamentais, liturgia da palavra e liturgia eucarística, mas que compõem essas duas partes fundamentais ritos complementares que iniciam e encerram a celebração. Assim, a Santa Missa é composta de um todo de ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E a partir de agora nós vamos entender cada um desses elementos individualmente, com os ritos que as compõem. Comecemos então com os ritos iniciais. E a introdução ao Missal Romano vai nos dizer que os ritos iniciais têm por objetivo nos introduzir no mistério que vai ser celebrado, já nos predispondo a ouvir a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, mas também preparando o nosso coração para receber Jesus Cristo na Eucaristia. Então, vamos agora entender cada um dos elementos que compõem os ritos iniciais. Compõem os ritos iniciais o comentário introdutório ou inicial, o canto de abertura, o sinal da cruz, a acolhida e saudação, o ato penitencial, o hino de louvor e a oração do dia. Quanto ao comentário inicial, ele tem por finalidade introduzir todos os fiéis no mistério que vai ser celebrado. Aqui é importante um adendo, porque algumas pessoas querem afirmar que o Missal Romano, não fazendo referência ao comentário inicial, ele é um rito desnecessário. E, no entanto, é o próprio Missal Romano que dá autoridade às conferências episcopais e também aos nossos bispos individualmente para normatizarem alguns aspectos da celebração eucarística segundo cada realidade, segundo cada região. Então existem muitos outros documentos das conferências episcopais e dos nossos próprios bispos que fazem sim referência ao comentário inicial como um rito muito importante que introduz os fiéis nesse mistério que está sendo celebrado. Após o comentário inicial, nós temos o canto de abertura, que é composto de 3 elementos: o canto, a procissão e o beijo no altar. O canto por si só não é simplesmente uma música ou uma trilha sonora de fundo, é a assembleia eclesial que canta junto, louvando ao Senhor e se dispondo a recebê-lo na Eucaristia e na palavra que vai ser proferida. A procissão representa o povo de Deus que caminha em direção ao coração de Deus Pai, que quer nos acolher. O beijo no altar manifesta o carinho e a reverência ao lugar tão sublime que vai receber durante essa celebração o sacrifício de Jesus Cristo e a sua entrega mais uma vez por nós. Após o canto de abertura, com todos os elementos que o compõem, nós temos o sinal da cruz, que faz referência direto à cruz de Cristo, pela qual nós fomos introduzidos no mistério da Santíssima Trindade. Após o sinal da cruz, nós temos a acolhida e saudação, que é feita pelo presidente da celebração ou por alguém devidamente preparado e designado por ele. Esse pequeno rito tem por objetivo mostrar e evidenciar todos os elementos específicos que estarão presentes nessa celebração, mas de uma maneira breve, que nos permita já agora adentrar no cerne do que vai ser celebrado. Após essa breve acolhida e saudação, nós temos o ato penitencial, onde o sacerdote convida toda a assembleia a se reconhecer pecadora e necessitada da misericórdia de Deus. E aí a assembleia junta pede perdão a Deus, que se segue da absolvição dada pelo sacerdote. O hino de louvor, por sua vez, o Glória que nós cantamos, é um canto de louvor e súplica, em que a Assembleia reunida no Espírito Santo se dirige a Deus Pai e a Jesus Cristo. Conclui os ritos iniciais a oração do dia,
em que o sacerdote, ao convidar com a expressão oremos, segue-se de um breve momento de silêncio. E aqui nós devemos tomar consciência do mistério que nós estamos celebrando e formular e apresentar ao Senhor, nessa oração da coleta, tudo o que nós temos a pedir ao Senhor nessa missa e nessa celebração específica. Após os ritos iniciais, nós temos a liturgia da palavra, que é onde Deus se comunica com o seu povo, fazendo-lhes uma proposta de comunhão, de amor, a partir da sua palavra, e lhes manifestando, revelando o mistério de redenção e salvação que Ele operou em nosso favor. Vejamos agora quais são os elementos que compõem a liturgia da palavra. A liturgia da palavra é composta pela primeira leitura, pelo salmo responsorial, pela segunda leitura, pela aclamação ao Evangelho, pela proclamação do Evangelho, pela homilia, pela profissão de fé e pela oração comunitária. A primeira leitura costuma ser sempre tirada do Antigo Testamento. Isso é feito para demonstrar que já o Antigo Testamento previa a vinda de Jesus Cristo e que Ele mesmo o cumpriu plenamente. O salmo responsorial tem por objetivo favorecer a nossa meditação, evidenciando uma ligação entre a primeira e a segunda leitura. A segunda leitura é uma das cartas do Novo Testamento e tem por objetivo nos demonstrar os ensinamentos dos apóstolos dirigidos às comunidades cristãs. Com a aclamação ao Evangelho, que evidencia a palavra aleluia, um termo hebraico que quer significar louvai o Senhor, nós, enquanto assembleia, estamos nos dispondo ao ouvir Jesus Cristo e o saudando, como o fizeram as multidões quando ele adentrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Após a proclamação do Evangelho, nós temos a homilia. Nela, o sacerdote, como homem de Deus, manifesta a autenticidade dessa mesma palavra proferida por Jesus Cristo nos nossos dias e o que ela tem a dizer a cada um de nós. E, portanto, devemos participar desse momento com muita atenção. Após a homilia, nós temos a profissão de fé, que manifesta não só a nossa unidade enquanto cristãos, católicos, apostólicos, romanos, mas também é a nossa disposição em colocar em prática tudo aquilo que nós acabamos de ouvir na liturgia da palavra e que nos foi explicado pelo sacerdote. Após a profissão de fé, nós temos a oração comunitária, a oração dos fiéis. Ela encerra a liturgia da palavra e manifesta todas as necessidades da comunidade elevadas ao Senhor. Aqui nós pedimos pelas necessidades da igreja, pelos nossos governantes, pelos pobres da nossa comunidade e todas as demais intenções particulares dessa nossa comunidade aqui reunida. Nós vamos abordar agora a liturgia eucarística, que é o ápice da celebração. Nela, a Igreja torna presente o mesmo sacrifício de Jesus Cristo que se entrega pela nossa salvação. Ela é composta por alguns elementos específicos. Vejamos quais são. Compõe a liturgia eucarística o rito das oferendas, a oração eucarística, o rito da comunhão e a oração pós-comunhão. Cada um desses ritos tem elementos que os compõem. O rito das oferendas é composto pela procissão das oferendas, o pão e o vinho que são levados até o altar, onde vão se transformar no corpo e sangue de Jesus Cristo. Nós temos a coleta do ofertório, a comunidade que, percebendo as necessidades dos mais pobres e da própria igreja, partilha de um pouco que tem. Nós temos aquela gotinha de água que é colocada no vinho e representam a humanidade que, diluída em Cristo, se transforma inteiramente. Nós temos ainda o padre que lava as mãos, representando o seu desejo de se tornar mais puro para celebrar esse mistério tão insondável. Nós temos ainda a oração do ofertório, que quer unir a Assembleia em ação de graças por tudo aquilo que o sacerdote vai agora apresentar ao Senhor. Após o rito das oferendas, nós temos a oração eucarística, que manifestam toda a entrega de Jesus Cristo pela nossa salvação e o mistério trinitário no qual nós estamos inseridos. A oração eucarística é composta de alguns elementos específicos. Vejamos quais são.
prefácio, santo, oração de consagração, preces e intercessões, louvor final. O prefácio tem por objetivo introduzir a Assembleia na grande ação de graças que se dá a partir deste ponto. O santo é a primeira grande aclamação da Assembleia a Deus Pai por Jesus Cristo. A oração de consagração é um momento sublime de profunda adoração. Nesse momento, o mistério de amor do Pai é renovado em nós. Cristo dá-se por nós ao Pai, trazendo graças para os nossos corações. Pelas orações de preces e intercessões, pede-se para que o Papa e seus auxiliares sejam capazes de levar o Espírito Santo a todos. Pedimos ainda pelos fiéis que já partiram, que recebam a graça de estarem junto de Deus, e por nós que ainda estamos aqui caminhando, que pelo exemplo de Nossa Senhora e dos santos, nós também possamos um dia chegar ao reino dos céus. Temos ainda o louvor final, quando o sacerdote levanta o corpo e o sangue, exprimindo a glorificação total de Deus. O rito da comunhão, por sua vez, é composto pela oração do Pai Nosso, pelo abraço da paz, pela oração do Cordeiro de Deus, pela distribuição da Eucaristia e pela oração final. Vejamos cada um desses elementos. O Pai Nosso é quase que o desfecho natural da oração eucarística, uma vez que, unidos a Cristo e por Ele reconciliados com Deus, nada mais oportuno do que dizer Pai Nosso. Aqui é necessário um adendo importante. Na Santa Missa não se diz Amém no final do Pai Nosso, porque a oração ainda não terminou. O padre vai fazer um embolismo, que é uma oração que prolonga o último pedido do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, que vai ser respondido por nós com uma doxologia. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e não com um amém. Então, na Santa Missa, não se diz amém no final do Pai Nosso. Uma outra questão é quanto levantar ou não as mãos durante a oração do Pai Nosso. Nas nossas comunidades nós vemos algumas pessoas que levantam a mão, outras que não, e realmente nós não temos uma norma litúrgica no missal que nos diga que nós todos devemos levantar as mãos. No entanto, por uma tradição, nossas comunidades naturalmente vêm fazendo isso. E mesmo não tendo uma norma que nos diga para levantar a mão, nós temos uma outra norma que diz, e em vários parágrafos da introdução ao missal romano, vários números, que fazem referência à necessidade de unidade gestual da Assembleia que está reunida rezando. Então o que não dá é para a gente encontrar uma Assembleia onde alguns levantam a mão e outros não, sentindo que estão acertando sozinhos ou que estão mais certos que o outro. E não é sobre acertar sozinho, é sobre ser comunidade que reza junto a Deus. Então, se por tradição, uma comunidade, uma região, as pessoas levantam a mão para rezar o Pai Nosso, nós devemos também levantar as mãos. Mas se a gente está numa comunidade onde ninguém levanta a mão, nós fazemos o mesmo, porque é necessário da parte da Assembleia uma unidade gestual ao se dirigir a Deus que atende, ouve as nossas preces. Após o Pai Nosso, nós temos o abraço da paz, que é um gesto simbólico de expressão pascal, onde nós manifestamos a nossa unidade enquanto irmãos para estar também em comunhão com Deus. E aqui é necessário mais um adendo muito importante. Às vezes, nesse momento do abraço da paz, algumas pessoas saem dos seus bancos e vão lá no último lugar da igreja, vão em tantos lugares para cumprimentar outras pessoas e não cumprimentou a pessoa que estava do lado. Então, o abraço da paz não é um momento para a gente sair dos nossos lugares e dispersar do momento da oração. É para a gente saudar a pessoa que está à nossa direita, à nossa esquerda. Se a pessoa que está na nossa frente nos saudar, a gente cumprimenta, de trás também. Mas são esses que estão próximos de nós, manifestando essa dimensão de comunhão, já que queremos também estar em comunhão com Deus. Após o abraço da paz, nós temos a oração do Cordeiro de Deus. Nesse momento, o padre mergulha um pedaço do pão no vinho, representando a união de Cristo presente por inteiro nas duas espécies.
E a seguir, todos nós, reconhecendo a nossa pequenez diante de Jesus, bradamos como o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nós, como aquele centurião que manifestou a sua fé em Jesus Cristo, dizemos que nós acreditamos inteiramente que Cristo pode nos salvar e já o fez, abrindo para nós as portas do céu. Logo depois da oração do Cordeiro, nós temos a distribuição da comunhão. Então todos aqueles que vão comungar saem de seus lugares e vão em direção ao altar eucarístico, ao banquete do Cordeiro. E lá vão receber verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, essa fé convicta na presença real de Jesus Cristo deve ser manifestada por nós, respondendo amém. Depois que o ministro nos apresenta o corpo e o sangue de Jesus, nós precisamos responder amém de maneira audível. Quando a Eucaristia é nos entregada em uma espécie, nós devemos comungar recebendo na mão. Então nós pomos a nossa mão esquerda, a nossa mão direita embaixo dela. Depois de recebermos, respondermos amém, nós pegamos na frente do ministro, Jesus Eucarístico, e comungamos na frente dele, para que não corra o risco de acontecer nenhum tipo de profanação por pessoas realmente de má vontade. Então nós devemos comungar na frente do ministro. Quando a Eucaristia é distribuída nas duas espécies, o corpo e o sangue, nós recebemos na boca, ali diante do ministro. Após comungarmos, nós temos um momento de ação de graças, que é realmente o seu momento de intimidade com Jesus Cristo. Você acabou de o receber e Ele está fazendo morada no teu coração. Então não é hora de você sair do seu lugar, ir lá para a capela do Santíssimo e se ajoelhar diante do sacrário. Não, você é o sacrário agora. E Jesus Cristo está fazendo morada aí no teu coração. Então é o seu momento de intimidade com Ele. Agradece, pede, suplica. É o seu momento com Jesus Cristo. Não deixe que essa graça passe preocupada com as pessoas que ainda estão comungando, com a música que está se cantando, com o que você tem que fazer depois. Não, é Jesus Cristo que está aí. Usa esse momento de graça para estar verdadeiramente com Ele. E os momentos de silêncio pós-comunhão são muito importantes para isso, para que a gente tenha esse momento para falar e ouvir Jesus Cristo que agora está nos nossos corações. Depois disso, nós temos então a oração final, onde nós rendemos graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mas também pedimos as graças necessárias para colocar em prática tudo que Ele suscitou nos nossos corações durante essa celebração. Após o rito da comunhão e a oração final, nós temos os ritos finais, que são compostos pelos avisos da comunidade, pela bênção final e pela despedida. E uma coisa muito importante é a gente entender que a missa não acabou depois da oração final, porque tem muitas pessoas que começam a deixar a comunidade na hora dos avisos, não entendendo que os avisos da paróquia, da comunidade, são um elemento muito importante de comunhão entre nós, que manifestam o nosso desejo de permanecer reunidos, servindo a Deus. Então os avisos são sim parte importante também da celebração. Não devem ser muito extensos, mas manifestam também a nossa unidade enquanto corpo de Cristo. A bênção final nós recebemos e depois da bênção final nós temos a despedida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Essa despedida final é que nos incumbe de ser sal e luz no mundo, dando testemunho de tudo que nós acabamos de receber de Jesus Cristo, que nos deu uma vida completamente nova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus. Grande e forte abraço. Deus lhes abençoe imensamente.